Yahweh, soberano Pai Celestial. No poder do nome do nosso Senhor Cristo Jesus, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Yahweh, soberano Pai Celestial. No poder do nome do nosso Senhor Cristo Jesus, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Aleluia, amém. Estudo bíblico, João 12 verso 38. Introdução, João 12, 38, inserido no contexto da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e da crescente hostilidade das autoridades religiosas, revela a triste realidade da incredulidade generalizada, mesmo diante dos milagres e ensinamentos de Jesus. O versículo, uma citação do profeta Isaías, lança luz sobre a razão da descrença, mostrando que ela já havia sido profetizada séculos antes. Este versículo é crucial para entender a complexidade da rejeição de Jesus, apesar das evidências claras de sua divindade e messianidade. Contexto histórico. O capítulo 12 de João retrata um período de intensa tensão e contraste. Vemos a devoção de Maria em ungir os pés de Jesus, a conspiração para matar Lázaro devido ao seu testemunho da ressurreição, a entrada triunfal em Jerusalém aclamada pela multidão com ramos de palmeiras. E a crescente frustração dos fariseus diante da popularidade de Jesus. A multidão, ao aclamar Jesus, cumpria as profecias messiânicas, João 12 versos 13 ao 15. No entanto, mesmo diante de todas essas manifestações, a descrença persistia. Os fariseus reconhecem que todos estão indo com ele. João 12:19, indicando uma mudança significativa na lealdade das pessoas. A referência a alguns não-judeus, João 12:20, que desejam ver Jesus também prenuncia a futura universalidade do Evangelho. A predição de Jesus sobre sua morte e ressurreição, João 12:24, 32 ao 33, revela o propósito redentor de sua vinda. Todos esses elementos contextualizam a triste constatação expressa em João 12:38, de que, apesar de tudo, muitos não crerão. Interpretação, João 12:38, citando Isaías 53:1, revela a soberania de Deus na salvação. A descrença não é apenas uma falha humana, mas também o cumprimento de uma profecia. A pergunta retórica de Isaías: Senhor, quem creu na nossa mensagem? E quem viu que era o Senhor que estava agindo, demonstra que a fé é um dom de Deus, não uma conquista humana. Isso não diminui a responsabilidade individual de crer, mas enfatiza que a graça divina é necessária para abrir os olhos espirituais. Em uma visão trinitária, essa profecia cumprida demonstra a unidade de propósito entre o Pai, o Filho, Jesus, e o Espírito Santo. O Pai planejou a salvação, o Filho a cumpriu, e o Espírito Santo capacita os crentes a reconhecê-la e aceitá-la. Para os crentes contemporâneos, este versículo serve como um lembrete da importância de orar por aqueles que ainda não creem, reconhecendo que somente Deus pode abrir seus corações. Também nos encoraja a perseverar no evangelismo, mesmo diante da rejeição, sabendo que a palavra de Deus não volta vazia. Isaías 55:11. Veja as referências cruzadas. Isaías 53 verso 1, a própria passagem de Isaías citada em João 12:38 estabelece o contexto original da profecia. Descreve o servo sofredor, rejeitado e desprezado, cujo sacrifício expiatório traria cura e salvação. Lendo Isaías 53:1, entendemos que a descrença mencionada em João 12:38 não é uma surpresa, mas uma parte do plano redentor de Deus. Romanos 10 verso 16, mas nem todos obedecerão ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Paulo,
em Romanos, usa o mesmo verso de Isaías para explicar a incredulidade de Israel em relação a Jesus. Este versículo reforça a ideia de que a fé é uma resposta à pregação do Evangelho, mas que nem todos respondem positivamente. A ligação entre o Antigo e o Novo Testamento demonstra a consistência do plano de Deus e a necessidade contínua da graça divina para a salvação.